Muito bom dia a todos e muito bem-vindos à já 15ª sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. Sou Ana Sofia Batista, corresponsável pelas equipas de financeiro e de societário, comercial e M&A da Abreu Advogados. As Abreu Advogados Forward Sessions são webinars para o debate de temas de interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Esta iniciativa está inserida no âmbito da Helpdesk Covid-19, uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados, preparada para os aconselhar e acompanhar na antecipação de desafios, na definição estratégica de cenários e nas respostas com vista à sustentabilidade empresarial. Convidamos assim todos os que agora assistem e os que assistirão mais tarde à gravação a visitar também o site abreuadvogados.com, na nossa página Helpdesk Covid-19 para mais informação. Vamos dar início à sessão de hoje, que é dedicada ao tema O Dia Seguinte, a economia mundial depois da pandemia. Iremos aqui tentar abordar o impacto desta atual pandemia na economia mundial, debater possíveis cenários para o período que vivemos agora, bem como tendências após a era Covid-19 e discutir o que podem empresas e famílias esperar para os próximos tempos. Iremos assim discutir que efeitos terá a Covid-19 na economia mundial e que cenários podemos antecipar, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica. Haverá uma nova ordem mundial a caminho? Vamos ver. Para isso, e para a sessão de hoje, convidámos com muito prazer o professor Nuno Fernandes, professor catedrático de Finanças no IES Business School, em Espanha, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço muitíssimo ter aceito o nosso convite. O professor Nuno Fernandes, que agora apresentarei, é um nome bem conhecido e especialista para os temas estratégicos de finanças empresariais, mercados financeiros, fusões e aquisições, governança empresarial e banca, sendo autor de diversos artigos e livros. O seu trabalho de investigação tem sido distinguido com vários prémios internacionais, nomeadamente do Banco Central Europeu e do Regulador Americano para Instituições Financeiras. É doutorado em Gestão Finanças pela IES Business School e licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa. A par com esta sua vastíssima atividade académica, o professor Nuno Fernandes é ainda presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal. É membro não executivo do Comitê de Auditoria do Banco Europeu de Investimentos, do BEI, investigador associado do European Corporate Governance Institute e consultor de várias empresas nacionais e internacionais. Foi diretor da católica Lisbon School of Business and Economics e, anteriormente, professor catedrático de Finanças no IMD, na Suíça. Foi também membro do Comitê de Aconselhamento do World Economic Forum e professor convidado da Columbia Business School em Nova Iorque. Mais recentemente, o professor Nuno Fernandes publicou no Social Science Research Network, SSRN, o estudo Economic Effects of Coronavirus Outbreak COVID-19 on the World Economy, sobre o qual nos irá certamente falar também hoje. Em março de 2020 foi lançada a primeira versão deste estudo, sobre 12 países, e foram as primeiras previsões mundiais para o impacto da crise da Covid-19. Rapidamente se tornou o estudo mais descarregado a nível mundial na SSRN em temas económicos e de gestão e citado em mais de 300 jornais internacionais. Em abril teve uma segunda versão, já sobre 30 países. A sessão de hoje está pensada para durar 1 hora, irá começar com uma breve apresentação do professor Nuno Fernandes, seguida de uma conversa com os meus colegas Armando Martins Ferreira, da equipa de Concorrência, Regulação e União Europeia da Abreu Advogados, e Diogo Pereira Duarte, da equipa de Financeiro da Abreu Advogados e professor de Direito Civil e Direito Financeiro da Faculdade de Direito de Lisboa, a quem aproveito também para saudar. Recordo, por fim, que no momento da inscrição pedimos que nos colocassem questões que gostassem de ver respondidas aqui. Condensámos estas perguntas por tópicos, acredito que vamos conseguir abranger o maior número dos temas que nos propuseram e que desde já agradecemos também. Peço assim, depois de feitas estas apresentações e este breve sumário, ao professor Nuno Fernandes para iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Sofia, muito obrigado à Abreu Advogados em geral por este convite e pelos colegas de painel que aqui vão estar, e em particular um obrigado ao Luís Barreto Xavier, que foi quem me convidou inicialmente e que tive todo o prazer em aceitar. Bom, eu vou começar a partilhar o meu ecrã, preciso de direitos de partilha, Lourenço. Muito bem. Já vem neste momento, não? Vemos sim. Está ótimo, obrigada. Muito bem. Então, o que eu
tinha pensado para hoje, depois de nós falarmos sobre este webinar de hoje, é falar um bocadinho, dar-vos um bocadinho a minha perspectiva sobre este tsunami e trazer uma visão externa. Realmente a maior parte da minha atividade profissional neste momento é fora de Portugal, embora tenha muita atividade também em Portugal, mas trazer um bocadinho de visão externa, não focada apenas em Portugal, mas estimativas de impacto a nível global, a nível europeu, a nível global. Também falar um bocadinho sobre a economia portuguesa e implicações. Vou tentar falar cerca de meia hora e depois abrimos para perguntas e respostas como combinado. Queria pedir desde já, e vamos ter bastante tempo para perguntas e respostas, que não me perguntem coisas sobre que devam perguntar a alguém que perceba de saúde pública, porque de facto sobre a curva, não percebo nada da curva e tem havido muita gente que acha que percebe da curva, eu digo já, não percebo, portanto escusam de me perguntar. Acho que temos andado a viver com muita e com pouca informação. Temos andado a viver num mundo de desinformação, porque há uma avalanche de informação e informação que não é correta para comparar. Por exemplo, quando nós vemos a Bélgica numa determinada altura estava muito à frente em termos de mortes dos restantes países europeus. E então vamos ver o que é que a Bélgica anda a fazer mal para corrigir. Bom, o que é que se passava? A Bélgica estava a reportar estatísticas, incluindo lares, e incluía casos suspeitos, mas que não estavam provados. Eu nem sequer sei muito bem qual é a diferença de suspeito e provado, mas pronto. Mas incluía isso. E sabia-se que basicamente isto dava uma inflação de mais de 100 e tal % dos casos que tinham. Bom, 53% das mortes foram em lares, mas só 5% tinham sido confirmadas. Bom, eu acho que há muito poucos estudos realistas sobre de facto a parte epidemiológica da coisa e sobre o que é que de facto afeta probabilidades de ser afetado e contágio. Eu até agora vi 3 que me parecem razoáveis, mas como vos digo, não sou especialista. Um feito sobre os jogadores da NBA, um na Islândia e um na comunidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. A generalidade dos dados que nós temos, a nível internacional, doméstico e internacional, não são comparáveis os valores, as estratégias de teste diferem, as metodologias de contagem diferem, portanto, quando nós olhamos para valores entre países, acho que é muito complicado fazermos comparações. Por favor, não vou falar sobre nada disto, digo-vos desde já, isto é tudo o que eu sei e que não gosto de falar, porque acho que realmente vivemos num mundo sem dados. O que é que eu vos vou querer falar hoje? Vou-vos falar, esta crise basicamente é uma crise que não tem histórico de comparação com as crises anteriores e, portanto, muitas vezes é comparada com a crise de 2008 ou com a crise do SARS, no início da década de 2000, não são válidas e vou-vos dar algumas razões porque é que não são válidas. Depois, outro tema que eu vou abordar é a mortalidade e o impacto económico não estão correlacionados. Portanto, o impacto económico de que vos vou falar e que já estamos a sentir bem na pele não depende da mortalidade, ou seja, a saúde e a economia não estão correlacionadas. Não é por haver piores condições de saúde que o impacto económico é maior. Estamos com uma crise diferente das anteriores. E estamos com uma crise muito diferente das anteriores porque partimos de condições iniciais muito diferentes. Os países partiam para esta crise de condições muito diferentes daquelas condições que tinham, por exemplo, na crise de 2008, quando da falência da Lehman Brothers. Por exemplo, se olharmos para a China, e este gráfico mostra o que é o papel da China no mercado global das exportações. E se virmos, no início dos anos 2000, a China representava 4, 5% das exportações mundiais. Este número multiplicou-se por 3, 4 ou 5 ao longo dos últimos 15 anos. Ou seja, a China, que representava, e podemos ver isto em exportações, podemos ver isto em importações ou em PIB, que representava cerca de 3, 4% do mundo no início dos anos 2000, 15 anos depois, com o crescimento que tem havido na economia chinesa, representa 15, 20%, dependendo do indicador que olhamos, da economia mundial. Ou seja, qualquer coisa que comece ou que aconteça que influencie a China, influencia imenso a economia mundial, tanto como qualquer coisa que influencie os Estados Unidos. Bom, porquê que desta vez esta crise é diferente de outras crises anteriores e porquê que torna difícil as comparações com o passado? Em primeiro lugar, é uma crise global. Não temos tido crises globais. Quase todas as crises que temos tido, que nos recordamos nos últimos 30, 40, ter algumas implicações, como por exemplo a crise financeira. A crise financeira começou nos Estados Unidos, claramente, e começou com o imobiliário americano. Depois chegou à Europa via empréstimos derivados, CDOs, CLOs, todas estas coisas que
passaram para carteiras europeias, mas muito pouco na Ásia, quase não afetou a Ásia. Portanto, é uma crise global, é uma crise que não é focada em países de baixo rendimento, como várias das crises que tivemos em mercados emergentes nas últimas décadas. É uma crise que não começou no setor financeiro. É uma crise onde nós destruímos simultaneamente procura e oferta, num mundo muito integrado e que está a gerar, por isso, também bastante externalidades via as cadeias de valor, via toda a cadeia de valor de produção de bens e serviços está a ser bastante impactada. Finalmente, numa altura em que as taxas de juro a nível global, não só na Europa, mas também noutros países, estão a níveis historicamente baixos, inclusive negativos em muitos mercados. Já vos falei do papel da China. Em termos de taxas de juros, penso que não é preciso referir, nós temos andado, obviamente, nos últimos anos a imprimir grande quantidade de dinheiro, e, portanto, isto tem sido o quantitative easing que tem sido feito na Europa, basicamente, mas também noutras geografias, tem aumentado muito o balanço dos bancos centrais, e, portanto, esta figura o que vos mostra é o balanço, o total de ativos dos principais bancos centrais, que é o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Bank of China. E, portanto, mostram que a subida que passou de, vamos dizer, 5 trilhões de dólares antes da crise de 2008, como reação à crise de 2008, tem havido muita impressão de moeda e multiplicamos basicamente por 4 o estoque de moeda em circulação, ou seja, os ativos dos bancos centrais ao longo destes 10 anos. Com consequência de termos taxas de juros anormalmente baixas. O que é que nós vimos também nesta crise? Passámos muito rapidamente, é a velocidade, é outra palavra que é importante ficar na cabeça de todos, é velocidade. Esta crise caracteriza-se com uma grande velocidade. Nós vemos a capa do Economist no princípio de fevereiro e vemos passado um mês. Portanto, no princípio de fevereiro é ali na China, pode ser que haja alguma coisa, pode ser que não, mas passado um mês temos o mundo fechado. Portanto, é muita velocidade que tem acontecido e isto tem implicações, obviamente, para estratégias empresariais. Em sumário, introdução, temos um choque económico muito grande que não é correlacionado com a parte de saúde. Temos as empresas e os países a tentarem reagir, mas com muito poucos dados para ter essa reação. Os mercados financeiros muito voláteis, como vos vou mostrar. Esta crise do Covid-19 é pior do que, na minha opinião, é pior do que a crise financeira de 2009, 2008, 2009. A nível governamental, temos tido uma falta de coordenação, quer local, quer internacional, e temos basicamente aqui um teste para a União Europeia, talvez, na minha opinião, o último teste para a União Europeia. Portanto, isto vai ser um bocadinho em sumário, no caso de não ter tempo de chegar ao fim, o que eu vou tentar cobrir hoje. Bom, então o que é que nós começámos a ver? Começámos a ver basicamente as cidades todas fechadas. Wuhan em março, mas também Lisboa completamente deserta, Madrid, Nova Iorque, América Latina. E, portanto, como vos disse, é uma crise global, todos os continentes fechados. Em termos empresariais, o que é que se passou no início de março, ou em meados de março? Os principais fábricas automóveis pararam, não é? Os destinos turísticos completamente encerrados, feiras canceladas, cancelou-se todo o tipo de eventos públicos, os cruzeiros e os aviões no chão, e portanto uma indústria do turismo que começou por perder a Páscoa, mas agora sabemos que vai perder bastante mais. E começámos a ver estas fotografias impressionantes de frotas de aviões estacionadas e os aeroportos ocupados completamente com frotas de aviões estacionados. Sabemos que os principais eventos desportivos foram adiados, os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados, o Europeu adiado ou cancelado. Que tem um único ponto positivo, digamos, é que Portugal é agora o único país que é campeão europeu por 5 anos. E, portanto, temos esse recorde que ninguém nos vai tirar, vamos ser campeões europeus por 5 anos. O que é que se passa nos mercados financeiros? Os mercados financeiros tiveram em março, recuperaram ligeiramente desde aí, mas tiveram basicamente em março, destruíram a performance dos últimos 4 anos. E, portanto, o que é que aconteceu? Uma queda tão grande dos mercados, não só a nível americano, mas também de outros mercados internacionais, desde o Japão ao Reino Unido, passando por Espanha, Estados Unidos, Portugal, as quedas foram de cerca de 30%, 40% em vários mercados. E o que é que isto quer dizer? Que destruímos basicamente toda a performance do mercado acionista dos últimos 2, 3 anos foi destruída com esta crise com que nos deparámos em 2020.
Para além da performance dos mercados, é importante olharmos para um indicador que é o indicador que é o VIX, o índice VIX, que é o índice de volatilidade implícita em opções de compra. Muitas vezes é mencionado como o índice do medo, mas não é o índice do medo, é um índice financeiro que tem a ver com opções de compra e que tem muito a ver com volatilidade, do que é que os operadores de mercado esperam da volatilidade futura, não da passada, porque passado nós percebemos o que é. Nós temos muito poucos indicadores futuros e este é um dos poucos indicadores forward-looking que existe, que é a volatilidade implícita de opções que ainda não venceram. O que é que este indicador nos diz? Diz-nos qual é a volatilidade esperada no mercado e diz-nos que em março nós chegamos a valores de volatilidade superiores àqueles que tivemos durante a crise financeira de 2008. E, portanto, a volatilidade implícita, realmente o que se estava em termos de mercado, era superior em alguns dias, algumas semanas, àquilo que nós tivemos em 2008. Com este medo, com esta volatilidade, geram-se comportamentos errados, e geram-se comportamentos de manada, geram-se comportamentos errados, como vos vou mostrar bastante, tomam-se decisões erradas porque nós estamos sob uma política do medo e começamos a tomar decisões irracionais, como por exemplo a do papel higiênico, não é? Começou com o papel higiênico, quer dizer, isto foi basicamente um pânico que houve, obviamente eu não comprei aqueles rolos de papel higiênico, mas foi a primeira vez que eu vi um estoque de papel higiênico no supermercado depois de várias semanas esgotado. Este foi uma coisa, um fenómeno que se passou a nível mundial, não foi só apenas em Portugal, que foi as pessoas a quererem fazer estoques de papel higiênico e de outros bens como latas. Mas também nos mercados financeiros também tivemos bastante erro. Por exemplo, temos aqui as ações da Zoom. As ações da Zoom que eram estáveis até janeiro, davam ali pelos $2, $2 até janeiro, e dispararam para $20 em março. E, portanto, multiplicou-se por 20, digamos, 10, 20 vezes a cotação da Zoom. Depois desceu também. O que é interessante? O que é interessante é que esta subida toda que ocorreu durante o pico da pandemia, em março, nós podemos até achar que é normal, porque a Zoom, nós estamos a usar o Zoom agora, porque este webinar, a Zoom multiplicou o seu número de utilizadores por várias vezes, não é? Tinha, parece, 10 milhões de utilizadores no fim de 2019 e agora tem centenas de milhões de utilizadores. Até poderia fazer sentido. Qual é o problema? É que este gráfico não é o gráfico das cotações da Zoom, empresa que detém o software Zoom que nós estamos a usar agora. Como vocês sabem, há uma coisa que se chama os ticker codes, que são os códigos que cada ação tem na bolsa, e esta empresa que tem o ticker code Zoom é uma empresa chinesa que faz apps para telemóveis, faz jogos de telemóveis. E é uma empresa pequenina, muito pequenina, uma empresa que fatura 10 milhões de dólares por ano, não tem escala nenhuma. O que é que aconteceu? Durante esta pandemia houve muita gente a dar ordem de compras desta empresa, que tem o ticker code Zoom, a achar que estava a comprar a verdadeira Zoom, apenas por ignorância, não é? Mas isto é um bocadinho a questão do papel higiênico, mas também vemos aqui nos mercados financeiros, quando vivemos sobre este clima de incerteza e de volatilidade, há bastantes decisões erradas. Outra, que foi bastante falada aqui há umas 2, 3 semanas, foi o petróleo. Os futuros do petróleo entraram em valores negativos. E, portanto, nós vimos pela primeira vez na história pessoas a terem que pagar para venderem o seu petróleo. Não fazia muito sentido. Isto tem, obviamente, não vou aqui entrar em detalhes, tem a ver com estocagens, mas acima de tudo tem a ver com falta de planeamento nos mercados de futuros e pessoas que deixaram as suas posições para a última hora quando já não havia liquidez. Portanto, erros. O petróleo, de facto, não chegou a valores negativos. Portanto, quando se fala em petróleo e valores negativos, não foi verdade. Nunca ninguém pôde comprar petróleo e valores negativos. Não. Foram futuros sobre o petróleo, contratos derivados sobre o petróleo, que expiravam daí a umas semanas, e isto tem a ver com questões de liquidez no mercado e questões de estocagem. Mas acima de tudo, queria dizer, completamente irracional. Qualquer pessoa poderia ter evitado isto com um bocadinho de planeamento. Bom, o que é que nós vemos em termos de comércio? Comércio são as últimas estimativas da Organização Mundial de Comércio, que vamos ter um retrocesso bastante significativo do comércio a nível mundial. Nós vínhamos numa tendência de recuperação desde a última crise, e, portanto, vem a crise de 2008, 2009, em que houve uma descida de mais de 15% em termos do comércio internacional, que foi recuperada em cerca de 2 anos. E vínhamos numa trajetória que agora foi interrompida. E, portanto, nós temos aqui cenários, a Organização Mundial de Comércio fez, e bem, cenários,
Temos um cenário otimista. Se virem o cenário otimista, que é o verde, portanto, verde é sempre uma cor de otimismo, eu concordo perfeitamente, e vermelho é péssimo, é uma cor que é sempre muito negativa. O verde, que é muito otimista, desce 15%. E, portanto, nós, na melhor das hipóteses, vamos descer 15% o comércio internacional este ano. Na pior, serão mais de 30%. E, portanto, isto são as estimativas de comércio internacional, as últimas que temos. O que é que nós sabemos também a nível internacional? Queria-vos dar, não tem sido muito falado, mas é uma coisa que me preocupa bastante, são os mercados emergentes. Tem havido um fluxo maciço de capital a sair de mercados emergentes. Nós registámos em março e abril fluxos de mercados emergentes, como podem ver aqui no gráfico à direita, por exemplo, esta linha preta representa fluxos outflows, portanto, fluxos para fora dos mercados emergentes, e comparado com, por exemplo, a crise financeira, que é a linha azul, ou comparado com outras pandémias que houve anteriormente, esta crise não tem nada a ver. O fluxo negativo de capital tem sido recorde. E temos mercados emergentes que eu queria salientar que tem muita variedade de mercados emergentes. Portanto, os mercados emergentes é muito importante porque representam neste momento metade da economia mundial. Portanto, a economia mundial não é só Portugal, Espanha e Alemanha e Estados Unidos, todo. A economia mundial, mais de metade, está naquilo que nós chamamos de mercados emergentes, que varia muito, não é? Todos fecharam. Portanto, nós temos desde a Índia ao Paraguai todos os mercados fechados. Não houve ninguém que não tivesse entrado em lockdown. Todos a perderem exportações, porque obviamente se o comércio internacional tem aqueles valores que vos mostrei anteriormente, quem vai sofrer grandemente com isto são os países exportadores, e grande parte dos exportadores são mercados em desenvolvimento. Temos um fluxo de capital negativo, portanto, capital estrangeiro a fugir. Temos problemas em alguns casos de dívida estrangeira, portanto, vários mercados emergentes, países que emitiram muita dívida pública em moeda estrangeira. Ora, quando emitimos dívida pública em moeda estrangeira e quando temos que pagar numa situação destas, é complicado. E afeta de forma diferenciada os países, ou seja, portanto não há um padrão para mercados emergentes, nós não os podemos ver todos, como pôr todos no mesmo bolo, e a sua situação inicial, nomeadamente a dívida pública que nós temos antes da crise, varia muito. Há países que estavam com muito pouca dívida pública e a pouca dívida pública que tinham era em moeda local. Havia outros países que tinham imensa dívida pública e emitida em dólares ou em euros. Bom, esses são super afetados. Havia países com muitas reservas de moeda estrangeira e havia países com poucas reservas de moeda estrangeira. Havia países com superávites governamentais e havia países com déficits governamentais. E, portanto, o que vou mostrar agora é que há uma grande assimetria e dentro de cada continente há mercados emergentes que estavam mais bem preparados antes do início da crise do que outros. Por exemplo, em África, como é sabido, Angola estava bastante mal já antes da crise começar. E, portanto, obviamente que quando vem uma crise destas é muito mais afetado do que um país como a Nigéria, que tinha os seus fundamentais económicos bons antes da crise. Obviamente que a Nigéria também vai ser afetada pela crise, mas relativamente está mais bem preparada do que Angola. Também a Arábia Saudita no Médio Oriente está mais bem preparada, por exemplo, dadas as suas reservas de moeda estrangeira, do que um país como o Bahrein, que tinha já um déficit, não tinha tanta reserva em moeda estrangeira. A Argentina, muito mal preparada, o Peru, bem preparada. Entretanto, a Argentina também sabemos que entrou em falência, mas isso faz parte mais ou menos do modelo de negócio da Argentina. 2 em 2 anos entrou em falência. Queria-vos também dizer, acho que não tem havido qualquer coordenação a nível global e, portanto, nós víamos já antes desta crise um retorno ao protecionismo e, portanto, nós já estávamos a falar de guerras comerciais, já estávamos a falar em fechar fronteiras em geral. Esta crise veio basicamente agravar este protecionismo, na minha opinião. E, portanto, nós temos agora, depois do mundo fechado, o que eu acho que nós temos é um regresso ao protecionismo, temos vários exemplos disto, desde estas guerras que têm havido em termos de instituições internacionais, quem financia o quê, a China a tomar o papel dos Estados Unidos a financiar, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. Acho que estamos aqui de facto a viver, e é difícil ver como é que isto vai parar, mas estamos num ponto muito volátil em que estamos a viver um bocadinho o que já vinha de trás e agora com esteroides. Portanto, nós já tínhamos estas tendências de trás e agora temos esteroides em cima, que é um regresso a um bocadinho fechar o mundo, guerras comerciais. Temos o papel das organizações internacionais está a ser um bocado posto em causa, já estava, mas agora vem ser mais posto em causa ainda. Várias organizações internacionais que estão à procura do seu papel no meio desta crise.
e temos realmente este proteccionismo a afetar de forma bastante negativa mercados emergentes, em particular alguns que estavam mais mal preparados antes desta crise começar. E agora vou-vos falar deste meu estudo que a Ana Sofia gentilmente introduziu, que eu publiquei realmente no início de março. Portanto, em março publiquei por necessidade. E, portanto, eu fiz este estudo por necessidade, que eu precisava em fevereiro, basicamente estava a trabalhar com 2 empresas internacionais para as quais precisava de arranjar de estimativas de crescimento económico mundial, e no final de fevereiro, início de março, as principais organizações internacionais, ainda a 15 de março, já tínhamos feito o lockdown, as principais organizações como o FMI e a OCDE ainda diziam que nós íamos crescer em 2020, e portanto nós tínhamos qualquer uma delas a dizer, temos aqui uma crise, mas é passageira e vai afetar 0,4, 0,5 o PIB mundial. Eu não me parecia que aquilo fizesse sentido e foi essa a razão que iniciei este trabalho, que basicamente é um trabalho global, e que rapidamente se tornou, como disse a Ana Sofia, bastante procurada em termos das principais fontes noticiosas e outras, e neste momento continua realmente ainda, passado 2 meses e meio, continua o recorde em termos de download de consultas. Este gráfico, no fundo, é para motivar um bocadinho o que é que eu faço neste trabalho. Portanto, nós sabemos que o turismo tem importância bastante diferente nos vários mercados e, portanto, um país como a Grécia ou Portugal, que tem cerca de 15, 20% do seu PIB no grande setor do turismo alargado, são obviamente mais impactados com alguma coisa que afeta o turismo do que um país como a Rússia ou a Polónia, que têm 5, 6% de PIB afetado pelo turismo. E, portanto, nós sabemos que esta crise, desde o início, está a afetar em particular alguns setores mais do que outros. Há setores que não são tão afetados. O setor alimentar, por exemplo, não é tão afetado. Eu tenho falado com bastantes CEOs de empresas de setores alimentares, não têm sido particularmente afetados. Até alguns até estão a vender mais do que vendiam normalmente. E, portanto, há setores que não são afetados. Há setores que são muitíssimo afetados. Ainda ontem saíram as vendas de automóvel em Portugal, que desceram 75%, parece mais ou menos óbvio, não é? E o que não desceu, de acordo com as pessoas com quem tenho falado do setor, os outros 25% que não foi de quebra, porque senão a quebra era de 100%, eram ordens que já estavam a caminho de coisas mais customizadas e que estavam atrasadas, porque de facto, quem é que de nós pensa em finais de março, inícios de abril, ou qualquer dia do mês de abril, a primeira coisa que faz não é necessariamente sair de confinamento e ir a um stand de automóveis comprar o carro. Portanto, se nós não guiamos, é natural que não tenhamos grande necessidade de comprar um carro. E, portanto, há setores muito afetados, setores pouco afetados. O turismo, obviamente, é um deles, mas é apenas para exemplificar. O que eu faço neste trabalho, basicamente, é pegar em dados dos vários setores a nível do PIB de todos os países, e portanto comecei com 12 países, inicialmente foi um trabalho de recolha para 12 países, onde o dado a nível de setores, o PIB de cada país é desagregado nos vários setores de atividade. Para cada um desses setores, nós temos vários indicadores do que é que esta crise afeta. E, portanto, isto é digamos, um modelo que vai buscar dados a várias fontes, desde os primeiros dados chineses, a dados industriais franceses, a dados espanhóis. Portanto, vai buscar, no fundo, todos os dados que vão sendo revelados de cada setor, vão sendo introduzidos no modelo, para nos dar qual é que é a estimativa de impacto por setor. Para além disso, de estimativas de impacto por setor, nestas minhas estimativas, eu tenho uma hipótese que é a nossa abertura ao exterior afeta-nos. E, portanto, quanto mais aberto é um país, quanto mais um país depende de exportações, mais afetado é por esta crise. E, portanto, isso é o que eu quero dizer com o openness to trade. O que eu não sei de todo, ou não sabia e continuo sem saber, é qual é a duração. E, portanto, qual é a duração desta crise em termos de tempo, por quanto tempo é que nós vamos estar a pôr medidas que enfraquecem a economia e que limitam a atividade económica. E, portanto, o que eu fiz foi, gerei 3 cenários arbitrários, de 1 mês e meio, 3 meses e 4 meses e meio, e para cada um destes cenários de restrição significativa da atividade económica, não necessariamente confinamento, é a restrição significativa da atividade económica. Porque se fosse restrição total, era 100% de queda em todos os setores. Não é restrição total, é restrição significativa. E nós percebemos o que isto quer dizer, mesmo agora nós estamos com restrições significativas. Não incluo no modelo, e portanto os valores até podem ser considerados conservadores neste sentido, que é não incluo custos de saúde, portanto qualquer custo relacionado com aumentos de gastos de saúde não estão incluídos neste modelo.
E também não inclui o que eu chamo de financial spillovers. O que é que isto quer dizer? Não inclui potencial impacto nos bancos, ou seja, potencial impacto de NPLs e de carteiras de crédito mal parado que eventualmente afeta o setor financeiro. Não está aqui assumido qualquer impacto no setor financeiro. Portanto, este primeiro estudo que foi lançado em março tinha 12 países e depois, mais tarde, foi atualizado para uma versão 2 em que já tem dados para 30 países, desde o início com dados para Portugal. Portanto, o que é que eu vos vou mostrar aqui? Vou-vos mostrar os dados para Portugal, o estudo está disponível, depois podem ver todos os outros países se quiserem, mas o impacto para Portugal num cenário de 1 mês e meio, que acho que nem vale a pena falarmos de 1 mês e meio, que já passou, mas só para vos mostrar o que é que aqui é feito. O cenário de 1 mês e meio, o impacto que aqui está é quanto é que custa ao país um mês e meio de restrição significativa da atividade económica. E este custo que aqui está, no fundo, de 5,9%. Ora, com uma margem de confiança. Ora, se Portugal, antes desta crise, era suposto crescer, vamos dizer, 1,5%, eu era suposto crescer 1,5% e levo com um choque de 6%, logo eu vou perder, o meu PIB vai cair 4,13%. E, portanto, só para perceberem, o que vos vou aqui mostrar é, no fundo, quando falo em crescimento do PIB em 2020, leva em linha de conta que antes era previsto alguns países crescerem mais que outros. Havia países que estavam a crescer mais, países que estavam a crescer menos. Quando vem esta crise, que também afeta de forma diferenciada aos vários países, e países estavam mais bem preparados e países menos bem preparados, nós temos um impacto assimétrico entre países. Cenário 2 é um cenário em que nós temos basicamente 3 meses de restrição da atividade económica. O que quer dizer este cenário 2? Este meu cenário 2 é um cenário em que basicamente isto, como vos disse, foi feito, as estimativas foram fechadas a 15 de março. A 15 de março, como se recordarem, forem até há 2 meses e meio atrás, a 15 de março, nós não fazíamos ideia. E muita gente, na altura, quando viu isto, achou que isto era brutalmente alarmista e que estes números estariam completamente errados, que não fazia sentido nenhum em falar de quedas de PIB de 8,8%. Lá está, porque tínhamos o FMI e a OCDE a dizer que ainda vamos crescer alguma coisa em 2020. Não parecia razoável. Com toda a gente fechada em casa, com fábricas fechadas, com os aviões no chão, não parecia razoável que nós não crescêssemos, que ainda fôssemos crescer. Este cenário quer dizer o seguinte, quer dizer que no dia 15 de junho a atividade económica voltava, portanto, estamos a falar em março, estamos a falar de 3 meses, significa que a 15 de junho a atividade económica voltava a 100%. Portanto, no dia, a hipótese que aqui está, que é uma hipótese obviamente muito ambiciosa, é que assim que acabar a 15 de junho, no dia 16, estamos todos a 100% e vamos todos fazer exatamente tudo a 100%. Portanto, acho que percebem o que é que eu quero dizer com isto. Em todos os setores, basicamente, vamos voltar àquilo que nós tínhamos previsto fazer em janeiro de 2020. Portanto, esta é basicamente a hipótese. Sabemos que talvez não seja bem assim e sabemos que se calhar demora um bocadinho mais e, portanto, quando olhamos para este número, o 8,8 assume que durante 3 meses nós fechamos a economia, mas quando abrimos a economia ela volta muito rapidamente a florescer. Talvez não seja bem assim, portanto é capaz de ser conservador até por aí. No cenário 3, portanto o meu cenário na altura era o meu cenário mais agressivo, digamos, era um cenário em que o nosso PIB iria cair 14%, é um cenário em que nós tínhamos um confinamento até ao final, ou restrição da atividade económica, até fim de julho, mês 7. E porque escolhi julho, basicamente, para que o verão não estivesse totalmente perdido. E, portanto, como falei antes, vários dos países que vos referi, como a Grécia, a Espanha, a Itália e Portugal, são muito afetados pelo turismo, têm uma grande dependência do turismo. Ao pôr o deadline em julho, no fundo estas estimativas estão a dizer nós não perdemos ainda o verão todo. Lá está, porque eu estou a assumir que acabando a 31 de julho, em agosto a atividade económica vai voltar ao normal e, portanto, vamos ter ainda um bocadinho do verão para recuperar. Nesse caso, a nossa queda do PIB seria de 14%, com uma margem de confiança ainda. Portanto, em resumo, é isto. Eu acho que nós já passámos claramente o cenário 1, portanto, os 4,3% já não vale a pena falarmos nele. Se tiver que dar algum intervalo neste momento, estaria entre o cenário de 8,8 e os 14,4, mais para baixo dos 8,8, claramente, com o que sabemos hoje. Como é que isto compara a nível, não vos vou mostrar os 30 países, não cabe num único slide, mas quer dizer, posso-vos dizer que Portugal é dos países mais afetados a nível global. Portanto, dos países mais afetados por
por duas razões. Primeiro, porque já não éramos supostos crescer muito em 2020. Segundo, porque somos mais afetados do que outros, dada a nossa configuração do nosso PIB. Muito abertos, um país razoavelmente aberto a nível internacional, portanto as exportações são bastante relevantes. Por outro lado, muito turismo e outros setores, como o setor automóvel, que são brutalmente afetados por esta pandemia. A nível global, temos um decréscimo do PIB no meu cenário 2 de 6,3% e no cenário 3 de 10,7%. Vou se calhar dedicar só 5 minutos aqui ao papel dos governos e depois se calhar fazíamos uma pausa então para perguntas e respostas. O papel dos governos, como vos disse, foi uma crise global, não é? Uma crise global, todos os países afetados, portanto nós, basicamente, quando eu fiz este estudo, nós tínhamos 200 mil afetados, quando foi a minha primeira edição do estudo, tínhamos 200 mil pessoas afetadas a nível mundial, neste momento temos 6 milhões, mas estão por todo o lado. Perdão. Tivemos até líderes políticos que foram afetados, não é? E, portanto, quando nós vemos agora o mapa mais recente de distribuição a nível mundial, todo o mundo tem sido afetado. E, portanto, quando todo o mundo é afetado, nós vemos basicamente todos os governos a tomarem medidas seja de tentar preservar empregos, de linhas de crédito às empresas, de adiar alguns prazos fiscais, como segurança social e impostos, subsídios ao desemprego e também àqueles que têm o seu próprio negócio que foi afetado, como por exemplo restaurantes, subsídios diretos ou entrada de capital direta em empresas. Portanto, isto tem sido feito um bocadinho por todo o mundo, mas de uma forma, na minha opinião, completamente descoordenada a nível internacional. E basicamente nós vimos desde o início, portanto esta fotografia que aqui vemos é uma fotografia que poderia ser ontem, não é? Quer dizer, se nós formos, mas não é, infelizmente não é de ontem, é de 26 de março, em que uma manchete do Financial Times dizia os líderes europeus à disputa sobre a resposta ao coronavírus. Portanto, a 26 de março, quando nós já estávamos num pico da pandemia, quando já estávamos a perceber que isto era uma coisa bastante grave, tínhamos já as fronteiras fechadas, não havia o comércio completamente paralisado, todos os setores paralisados, a perceber que precisávamos de uma resposta integrada, não continuamos com respostas puramente locais. Portanto, todas as respostas são dadas a nível do meu burgo e não há nada feito a nível global, nomeadamente a nível da nossa zona, que é a zona da União Europeia. Então temos que falar um bocadinho de estrutura do capital, mas eu vou passar isto um bocadinho à frente, mas era um bocadinho para vos dizer, quando nós olhamos para empresas, nós vemos empresas com muita dívida, e portanto olhando aqui, por exemplo, para empresas americanas, há empresas americanas, isto são dados de final de 2019, empresas americanas como a Verizon Telecomunicações com imensa dívida, financia-se 90% com dívida e apenas 10% com capital próprio, e empresas sem dívida, como a Nike, ou como a Visa, ou como a ExxonMobil. A nível europeu também, vemos empresas como bancos, obviamente, a Intesa, o Santander, o BBVA, mas também a BMW, a Airbus ou a Telefónica, muita dívida, e do lado direito empresas com pouca dívida. O que é que nós sabemos de toda a teoria financeira sobre o papel da dívida nas empresas? Sabemos que a dívida tem coisas positivas, nomeadamente a nível empresarial. Quando uma empresa tem dívida, vai poupar impostos. E, portanto, vai poupar impostos porque, quando apresenta despesas fiscais, tem menos impostos a pagar, parece óbvio. Por outro lado, a dívida tem efeitos negativos, que é a dívida vai criar problemas de stress financeiro e, portanto, problemas eventuais em pagar essa dívida e eu vou ter que tomar decisões apressadas para fazer pagamentos aos bancos e vai-me tirar flexibilidade financeira. E, portanto, o que nós sabemos da teoria financeira é que, à medida que aumentamos a dívida de uma empresa, o valor da empresa desce por causa do fator financial distress e flexibilidade. Por outro lado, temos o efeito positivo, ou seja, quando nós pegamos num efeito positivo e num efeito negativo, o que nós temos é uma coisa assim, que nos diz: as empresas têm uma estrutura de capital ótima e devem ter dívida até determinado ponto. Algumas mais, como por exemplo empresas de utilities, outras menos, como empresas de software, porque depende das suas características se podem ter mais dívida ou menos dívida. Mas todas as empresas devem ter alguma dívida. Ora, o que nós vemos basicamente é que algumas empresas, para além de dívida, têm dinheiro. E, por exemplo, nós vemos empresas tecnológicas no final do primeiro semestre de 2019, como a Apple, ou a Microsoft, ou a Google, que tinham em carteira mais de 100 mil milhões de dólares. E, portanto, isto é, no fundo, quanto é que eles têm em carteira.
Porquê que uma empresa tem tanto dinheiro em carteira? Tenho tanto dinheiro em carteira porque, e para além disso não me endivido. Ora, se vem uma crise e eu tenho muito dinheiro em carteira e para além disso não tenho dívida, obviamente que eu posso passar por esta crise melhor do que aqueles que têm pouco dinheiro no bolso global, internacional, foi de aumento de dívida. Portanto, o que vos mostro neste gráfico é um aumento da dívida, que estruturalmente a dívida pública a nível internacional andava pelos 40%, 50% do PIB até 2008. Depois de 2008, todos os países emitiram mais dívida, uns mais, outros menos, mas em geral todo o mundo se endividou e estamos num mundo que está brutalmente mais endividado do que estava há 10 anos. Fazendo a analogia para as empresas, nós usamos, durante os anos bons, a nossa capacidade financeira. Ou seja, ao contrário de uma empresa como a Apple, que não se endividou e tem dinheiro em caixa, vem uma crise e a Apple consegue suster essa crise, a maior parte dos países, uns mais que outros, o que fizeram foi endividaram-se, inicialmente para fazer face à crise, mas mantiveram a dívida naquele passo, naquele nível superior, inclusive durante os anos bons de crescimento alto que nós tivemos nos últimos 5 anos. E, portanto, nós mantivemos a dívida muito alta. Obviamente, quando vem agora uma crise, a nossa capacidade de resistir a essa crise varia. E nem todos somos iguais. Há países com muita dívida, países com pouca dívida. Quando nós olhamos a nível internacional, o Japão tem muita dívida. Mas o Japão emite dívida na sua própria moeda, tal como os Estados Unidos. E, portanto, a questão dos Estados Unidos terem muita dívida, a mim não me preocupa nada, porque é impossível os Estados Unidos, basicamente, como é que os Estados Unidos vão pagar a sua dívida? É sempre possível, nós pomos, basicamente, dinheiro em impressão. Quando nós pomos a impressora a funcionar, imprimimos dólares e conseguimos pagar a dívida. Ora, para países da zona euro já não é bem assim, porque nós não temos, como Portugal, não temos capacidade de imprimir euros de forma voluntária e legal. Os euros são impressos a nível central e, portanto, se alguns países como Portugal ou Itália têm muita dívida e outros têm pouca dívida, uns partem mais bem preparados para esta crise que outros. Não é? Portanto, em termos nacionais, o que é que nós tínhamos a entrar para esta crise? Tínhamos uma dívida de mais de 250 mil milhões de euros, ontem saíram os últimos indicadores do Banco de Portugal e já subiu mais 10 mil milhões de euros, portanto temos a dívida de cada um de nós. Eu gosto, basicamente, quando nós falamos em dívida, é fácil falar nestes números, estou-vos a falar em percentagens do PIB, estou-vos a falar em bilhões de euros, como dizia basicamente deixa-me mostrar aqui, o que é que eu queria mostrar aqui? Em juros, 7.500 milhões de euros, eu quero falar nisto em termos de per capita. O que é que isto significa per capita? Cada um de nós tem 25 mil euros de dívida, cerca de 25 mil euros. Se dividirmos pela população nacional, cada habitante deve 25 mil euros via dívida pública. Nem sequer estou a falar, obviamente, com os créditos à habitação ou ao consumo. Via Estado, o Estado endividou-se em nosso nome em cerca de 25 mil euros per capita. O que é que isto quer dizer? Que cada um de nós, e estou novamente a dividir, basicamente cada português paga 725 euros por ano em juros. E estou aqui a dividir pelos 10 milhões de portugueses. Não estou a dividir apenas por aqueles que pagam IRS ou IRC ou IVA ou o que seja. Cada um dos 10 milhões de portugueses aproximadamente paga 700 euros em juros. Se a taxa de juros subir um bocadinho, com esta dívida que nós temos, o nosso valor de juros pode facilmente subir para valores bastante superiores a este. Este valor, para pôr em contexto, é bastante maior do que o orçamento do Estado com setores como a justiça, a agricultura, a segurança, cultura, ciência e ensino superior. O que nós pagamos em juros é maior que todos estes orçamentos. É maior também que o imposto sobre carros imobiliários. Portanto, se nós pegarmos em combustível, veículos, circulação, IMI e IMT, não chega para este valor que temos aqui de juros. O que é que nós andamos a fazer, na minha opinião? Andamos a criar realmente uma pilha maciça de dívida e que estamos a deixar essa dívida para gerações futuras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a não ter neste momento a flexibilidade financeira que deveríamos ter via Estado, via nação, via país, para suster uma crise que é uma crise de facto que nos afeta a todos. Mas não, quando realmente os governos já estão tão endividados, e isto não é válido apenas para Portugal, como vos disse, isto é válido a nível global, estão endividados, a capacidade de fazer face a uma crise deste género é muito mais baixa do que se não tivéssemos esta pilha maciça de dívida.
A única coisa que tem sido feita a nível governamental tem sido realmente a nível do Banco Central Europeu em particular, o programa de apoio do Quantitative Easing, que assim tem funcionado a nível global e tem conseguido manter, ao contrário do que se passou. Portanto, isto foi o que se passou em 2008. No seguimento da crise de 2008, se recordam, nós tivemos basicamente uma crise de dívida em Portugal. E, portanto, o que vos mostro aqui são os spreads da nossa dívida em pontos base, e, portanto, 1000 quer dizer 10%. O spread da nossa dívida chegou a 10%. Né? Portanto, em 2012 nós chegámos a ter um spread de mais de 10% face a outras dívidas consideradas de boa qualidade. Portanto, o que é que isto aconteceu com os vários países do sul da Europa, uns mais que outros, nós mais afetados, obviamente. A Grécia já nem aparece aqui porque já tinha entrado em falência. Estes valores são enormes, não é? E, portanto, nós tivemos um programa de assistência justamente por causa disto. Na altura falava-se que o euro iria desaparecer, havia inclusive quem fizesse havia um lord inglês que resolveu fazer um concurso em que dava 250 mil libras a quem viesse com o plano melhor para fazer o breakdown do euro. Não se passa isto agora, e, portanto, dada a atuação que nós tivemos do Banco Central Europeu, foi muito mais rápido. E, portanto, o que nós vimos nesta crise foi, inicialmente, os spreads subiram, de facto, para os países do sul da Europa. Lá está, aqueles que, por um lado, são mais afetados, como Espanha e Itália, de uma perspectiva de saúde pública, por outro lado, menos bem preparados ao início para a crise pelo seu nível de endividamento. Os spreads subiram, mas rapidamente, com uma intervenção clara do Banco Central Europeu, que inicialmente não foi muito boa, mas depois corrigiram-no a tempo. As primeiras intervenções da senhora Lagarde não foram particularmente felizes, na minha opinião, mas depois conseguiu corrigir isso no prazo de uma semana, 2 semanas, e deu estabilidade realmente aos mercados. O que nós vimos em 2008 foi que, reparem, esta escala deste gráfico que aqui está é 2012. A crise começou em 2008. A Europa demorou 4 anos, daquelas famosas declarações de Mario Draghi, que se diz que salvaram o euro, e eu concordo, em julho de 2012, foi 4 anos depois da falência da Lehman Brothers. E, portanto, nós demoramos 4 anos a nível europeu a ter uma resposta concertada que conseguiu prevenir a destruição completa da zona euro, mas que deixou alguns países completamente de rastros. 4 anos para reagir. Neste momento não foram 4 anos. Em poucas semanas o Banco Central Europeu conseguiu ter uma resposta adequada e rápida ao que se estava a passar, mas é o único ponto a nível europeu de onde eu tenho visto alguma resposta. Eu vou passar isto à frente, tinha aqui uns slides, portanto eu neste momento, já depois do meu estudo inicial, tenho um outro estudo que tive em funcionamento, que foi um estudo com base em inquéritos tenho mais de 1000 respostas de gestores de topo e middle managers a nível mundial, mais de 50 países, um bocadinho sobre o impacto nas empresas que estão a sentir, mas e que tipo de ações estão a planear, mas vou deixar isto, porque já estamos claramente fora do nosso tempo, excedi 5 minutos mais do previsto. Em conclusão, estamos, e agora queria ter algum tempo para perguntas e respostas, temos uma nova crise, temos estado a tomar decisões com muito pouca informação, temos problemas de liquidez em pequenas e médias empresas, famílias claramente em stress financeiro que têm que ser ajudadas, temos também o problema de cadeias de valor que é crítico nesta crise, manter as cadeias de valor a funcionar, temos alterações nos custos de transporte e acho que pode ser o último teste para a União Europeia. E se calhar fazia agora uma pausa. Bom dia Nuno, uma excelente apresentação. Esta última frase é de facto demasiado importante para ser deixada passada em claro, e eu gostaria de desafiá-lo de alguma maneira a dizer-nos porque é que é o último teste para a União Europeia. Que ameaças é que a União Europeia pode enfrentar ou está a enfrentar e que medidas e oportunidades também podem ser extraídas a nível europeu para reforçar o papel da União Europeia a nível político, económico e social, quer no plano interno, quer no plano internacional. Nesta linha, gostaria que também dedicasse algum tempo ao plano da Comissão Europeia, dos 750 mil milhões de euros, que irá ser discutido agora no Conselho Europeu de 18 de junho, e se este tipo de medidas que estão a ser tentadas e negociadas poderá ajudar a construir neste mundo multipolar e, portanto,
cada vez mais partido do ponto de vista da influência dos blocos e da sua relação de poder, se a União Europeia tem aqui, de alguma maneira, uma última oportunidade que pode ser extraída deste último teste. Muito obrigado. Muito bem, obrigado Armando. Não sei se querem abrir perguntas, eu preferia talvez receber mais algumas perguntas, se alguns participantes tiverem perguntas e juntava umas 2 ou 3, se calhar. A imagem dele está... Nuno, não sei se nos está a ouvir. Estou a ouvir. Não Sim. sei se ouviu a pergunta que lhe coloquei. Ouvi. Está-me a ouvir? Sim, estou a ouvi-lo bem. Ok. Gostaria então que, por favor, tomasse a palavra e respondesse à pergunta, às questões que lhe coloquei e que têm a ver justamente com a sua declaração que esta crise representa o último teste para a União Europeia e em que medida é que, enfim, este último teste pode ser também uma oportunidade no sentido de lançar uma revalorização do papel europeu neste contexto mundo multipolar em que vivemos cada vez mais. Muito bem, Armando, muito obrigado. Só não sei se querem fazer mais algumas perguntas desde já e juntava outras perguntas, como é que preferem fazer? Uma segunda pergunta que tem a ver com esta, que no fundo é um comentário muito breve, até por razões de tempo, um comentário muito breve à questão do pacote da Comissão Europeia, dos 750 mil milhões que irá ser objeto de negociação, ou está a ser objeto de negociação, irá ser discutido no próximo Conselho Europeu de 18 de junho, e se este pacote é uma medida no bom caminho nessa superação desse último teste. Naturalmente que depois o Diogo também irá colocar algumas questões e nós iremos tentar que o debate seja, digamos, multifacetado e também focado na realidade nacional, mas isso deixaremos para uma segunda parte. Estamos com cerca de 50 minutos de seminário. A nossa ideia inicial era fazer o seminário de 1 hora, mas dado o interesse dos temas em discussão, a nossa proposta é alargar, pelo menos nesta fase, penso que a Ana Sofia está de acordo com esta ideia, de alargarmos mais 15, 20 minutos também para podermos fazer perguntas que foram apresentadas pelos participantes e enfim, e debater, no fundo, que é os temas que estão aqui. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Então, bom, então eu se calhar ia para esta, começar por esta. Estão a ver agora a minha tela novamente ou não? Estamos. Sim, ok, muito bem. Iria então para este ponto da Europa e, portanto, falar um bocadinho sobre a questão europeia. O que é que me parece que é relevante salientar? Portanto, antes de se calhar falar do pacote atual, eu acho que, como vos referi, se nós virmos aqui este gráfico que eu passei um bocadinho rápido, nós temos estado a ter a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu penso na resposta a nível de União Europeia é descoordenação. Portanto, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça não é que grande exemplo temos tido aqui dos nossos líderes a nível comunitário, porque acho que temos tido uma descoordenação completa a vários níveis, desde o nível tão básico como a saúde pública. Vamos lá ver, isto é uma pandemia, tem a ver com saúde, tem a ver com os dados médicos não são partilhados, os dados médicos não são comparáveis, os dados médicos não são comparados, não são comparáveis e não são partilhados entre países.
as decisões de compra de material médico, tanto quanto eu vim a saber, não são minimamente discutidas, debatidas ou concertadas a nível comunitário. Portanto, as coisas mais básicas, como abrir as fronteiras, fechar as fronteiras, não têm sido concertadas. E, portanto, nós podemos ter a TAP, por exemplo, a dizer que vai voar com os voos cheios, mas depois chega à Alemanha e os voos têm que ir meio vazios. E, portanto, como é que é? Para lá vai cheio, para cá vem vazio. E, portanto, não tem havido nenhuma decisão das que são relevantes a nível internacional, tudo o que tem a ver com outros países, não têm sido concertadas. E, portanto, a primeira coisa que me vem à cabeça, de facto, infelizmente, é a descoordenação que tem havido a nível comunitário. Agora, temos isso a nível do pacote de apoio, não é? Portanto, quando nós vemos o pacote de apoio desde o início que se fala, temos que ter uma resposta, isto é uma crise global, estamos todos a ser afetados, mas tem demorado um bocado a sair o pacote de apoio, embora todos os países tenham feito apoios individuais, portanto, todos os países têm lançado os seus próprios pacotes de apoio, não é? Todos os países têm feito o seu pacote de apoio, mas dentro da medida das suas possibilidades, e a Alemanha, com muito mais capacidade, lançou um pacote que é cerca de 10 vezes mais forte do que o pacote anunciado, por exemplo, pela Grécia. Não é? Portanto, eu tenho analisado os pacotes a nível de países individuais. Quer dizer, nós temos um pacote mais ou menos semelhante ao pacote espanhol, mas mesmo assim está 3, 4 vezes abaixo do que alguns países do centro europeu conseguiram lançar, e, por exemplo, a Alemanha. Não é? A Alemanha, em termos das suas, quer em termos de apoios fiscais diretos, quer em termos de garantias, tem apoios totais que, se olharmos no global, são mais de 50% do PIB, em tudo. Portanto, estou aqui a somar muitas coisas, desde garantias, a impactos fiscais, a diferimento de impostos, tudo. Nós, quando somamos tudo, chegamos aos 10, 15% talvez, não é? Para Portugal. Portanto, temos uma grande assimetria nos pacotes individuais de cada país. Esta grande assimetria, deixa-me voltar aqui para que eu tenho a apresentação. Agora vou falar então. Portanto, essa era a primeira palavra que eu queria dizer sobre a União Europeia, é a descoordenação que tem havido e a decisão ser feita a nível individual de cada país, que não me parece positivo dentro de uma zona que se cria uma zona integrada e cria-se uma zona com uma resposta única e, na minha opinião, devia ter tido uma resposta única e deve ainda vai a tempo, eu acho que ainda vai a tempo de ter uma resposta única e decisiva a esta crise. Mas temos o que é o novo plano, portanto, a nova, como tem dito, bazuca da União Europeia, tem sido um pacote de 750 mil milhões, que se divide em várias componentes, o plano SURE de 540, também empréstimos de cerca de 200 milhões, e isto tudo soma basicamente este novo pacote que se quer chamar Next Generation European Union. Para além disso, há o plano de financiamento plurianual de 1.100 bilhões de euros. O que é esta? E que se divide, basicamente, este pacote divide-se em 3 pilares. De agora até 2027, 3 pilares, segundo foi anunciado, este novo Next Generation EU, que é, em geral, Investing in a Green, Digital and Resilient Europe. Portanto, temos aqui suporte aos Estados-membros, temos suporte à economia direta para relançar a economia e o setor privado e também coisas de saúde pública e de investigação e desenvolvimento. Sobre o valor total, nós de facto estamos a falar aqui de um pacote sem ir aos detalhes, portanto ainda podemos depois ir aos detalhes, estamos a falar de um pacote total de 750 bilhões de euros. Este pacote a nível internacional compara com os 2,3 trilhões dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que este slide representa um bocadinho o que é que tem sido a resposta, e tarde, não é? Porque os Estados Unidos anunciaram e já têm este pacote em prática, em algumas críticas em alguns sítios, mas já está a funcionar em grande parte, enquanto nós ainda andamos a discutir o que são os 750 milhões. Isto, como dizia o presidente Bush, que eu acho que é sempre uma boa fonte de inspiração para estes momentos, é que claramente há muitos números aqui. Isto dos 750 milhões claramente é um budget, mas de facto há muito pouca concretização sobre o que é. Portanto, em resumo, o que é que eu penso sobre este plano? Macroeconomicamente será significativo, obviamente, 750 mil milhões de euros, que dará 15 mil, 20 mil milhões a Portugal, é significativo. Acho que, como um todo, está abaixo do que a situação exige.
os payouts são divididos por muitos anos e, portanto, não está claro quando é que os payouts de facto vão existir. E, portanto, se parte deste dinheiro é para financiar investigação e desenvolvimento em tecnologias digitais em 2026, sinceramente acho que não vai ser muito útil para nos ajudar a sair desta crise. Não está claro ainda se há um budget incremental ou não, ou se isto é só apenas mexer no orçamento europeu. Não está claro quem é que vai pagar isto, não está claro como é que isto vai ser pago, não está claro como é que vai ser distribuído. Em geral, eu acho que isto não está claro. Portanto, querem uma palavra para terminar, este plano de todo não está claro, mas é verde e é digital, o que é bom. Portanto, isto lembra-me uma nova aposta do Sporting, do meu clube, que é o Sporting Digital Lab, portanto, verde e digital. O Sporting Digital Lab será uma realidade. Portanto, isto parece um bocadinho uma cópia que a União Europeia fez da nossa aposta no Sporting agora. Um bocadinho mais a sério. Temos o chanceler austríaco que, como comentários a este plano, disse que basicamente há 3 tipos que nós temos que, obviamente, responder e temos que levar os interesses de todos em conta. Temos os países do Sul, isto é quote direta, os países do Sul que fundamentalmente querem sempre mais. Temos os países do leste que não querem que as coisas vão para o sul, porque são os que ganham se o sul perder, não é? Como a República Checa e a Polónia têm sido os países que têm suplantado os países do sul, genericamente. E temos os países que pagam, basicamente, e temos aqueles todos que pagam, que são os net payers. Basicamente, ele classifica a União Europeia nestes 3 blocos de países. Eu acho que isto basicamente é o que nós temos que pensar. Não é? Eu acho que tem havido um bocadinho de confusão sobre o que é a União Europeia. Tem havido um bocadinho a ideia que a União Europeia é pedinchice. Nós temos tido isso alimentado sistematicamente aqui em Portugal. A União Europeia é pedinchice. A União Europeia é pedinchice. Temos que ter solidariedade. Ora, solidariedade eu acho que isso é uma coisa que não existe, solidariedade. Quer dizer, não vamos pensar em solidariedade porque nascemos todos no mesmo, a 5 mil quilómetros de distância uns dos outros. Não existe. Agora, existe que vivemos num mercado comum e que há custos e benefícios. E, portanto, nós não precisamos de solidariedade, nós só precisamos que cada um olhe para o que é o seu interesse objetivo. Vamos dar um exemplo. A indústria automóvel alemã não pode retomar se o norte de Itália não estiver a funcionar, porque depende em exclusivo de fornecedores no norte de Itália, e se o norte de Itália estiver devastado e tudo na falência, a indústria alemã não vai retomar, os carros alemães não vão retomar. Se houvesse compradores, obviamente. E, portanto, nós temos uma interligação tão grande a nível comunitário que era importante que decisores, como por exemplo o chanceler austríaco, percebesse que os grandes beneficiários da União Europeia são os países que mais exportam e mais têm beneficiado com o mercado único, mas também temos que perceber que os países do Sul têm que perceber que isto não é pedinchice, ir pedir subsídios a Bruxelas, porque também é um bocadinho a atitude de muitos governantes de países do Sul achar que têm direito ao subsídio por solidariedade e vou exigir solidariedade. Portanto, eu acho que a perspectiva, eu acho que nós temos tido erros de governança brutais a nível comunitário. Já tivemos na crise anterior e estamos a ter outra vez, com falta de liderança. Mas, o que é que se passa? Nós não podemos achar que é pedinchice e temos que ir ao que era de facto o início da União Europeia. A União Europeia, quando foi criada, não foi para subsídios. As pessoas esquecem-se disto. A União Europeia não foi criada para subsídios. É muito fácil andar a pedir dinheiro a uns e outros e têm que nos ajudar, nós somos pobrezinhos. Não foi criada para subsídios. Foi criada para termos um mercado único, integrado e para termos paz no continente europeu. E depois, com isso tudo, vieram várias outras coisas atrás, nomeadamente o euro. Mas não vem daí o subsídio e a subsidiodependência. Portanto, nós já tivemos muitos subsídios em Portugal. Tenho muitas dúvidas qual é que foi o benefício que nós tivemos com grande parte da subsidiação que nós tivemos, e sabemos que grande parte foi desviada, inclusivamente, de atividades produtivas para outros usos não tão inteligentes do dinheiro. Portanto, acho que aqui, por um lado, tem havido uma resposta desconcertada a nível europeu, por outro lado, tem havido um approach incorreto dos governantes a pensarem que isto é uma questão de arranjarmos subsídio e de pedinchice. E penso penso que o ponto ficou bastante claro. Vou passar ao Diogo para continuarmos com o debate. Obrigado. Nuno, bom dia, consegue ouvir-me bem? Consigo, sim, senhor Diogo. Muito bem, excelente. Olha, antes de mais nada queria cumprimentá-lo e queria obviamente agradecer também a sua presença aqui. Para nós é muito importante contar com os especialistas e reunirmos aqui
diferentes fontes de saber para permitir, enfim, as empresas que trabalham connosco adotar as melhores posições e decisões estratégicas. Nós temos, entretanto, recebido aqui algumas questões e eu queria, enfim, já abordou estes temas, queria apenas que desenvolvesse um pouco mais sobre o seguinte. Por um lado, a questão da globalização versus regionalização, portanto, já referiu que, de facto, antes mesmo desta situação, vivíamos um cenário de protecionismo que agora tem condições para ser um protecionismo com esteroides. Do ponto de vista das opções das empresas, sendo que esta crise revelou uma série de dependências e uma série de opções provavelmente erradas do ponto de vista da gestão do risco nas cadeias de valor, é esse o caminho é fecharmos, é as empresas fecharem-se relativamente às suas fontes de abastecimento. Esta é a primeira questão. A segunda, enfim, não posso deixar de dizer que não estou propriamente de acordo com a associação que fez em termos de cores e perspectivas, o verde esperança e o vermelho coisas negativas. Acho mesmo que não será assim, mas pegando aí no exemplo que deu do Sporting Digital Lab, qual é que é o papel que a tecnologia representa para a resposta a esta situação? Quer dizer, do ponto de vista das opções das empresas, nós vimos que a crise não afetou todos os setores e temos áreas onde a tecnologia permitiu até as empresas terem uma resposta muito, muito positiva, não é? Porque a tecnologia permite esta circunstância curiosa de estarmos todos interligados e próximos, como aqui estamos, embora com distanciamento social. A tecnologia tem aqui uma palavra a dizer. Ok, muito bem. Então, bom, as cadeias de valor, eu acho que parte do que esta crise veio pôr a nu foi justamente algumas cadeias de valor estavam bastante fragilizadas e, portanto, nós temos a nível internacional, temos várias, também a nível doméstico, mas temos várias empresas que pararam não por falta de clientes, não por falta de procura, mas por falta de matérias-primas. E, portanto, quando nós tínhamos um excessivo foco em produção, por exemplo, na China, e a China fechou e não temos barcos que venham da China para a Europa, obviamente que isso vai afetar alguns produtores e posso-vos dar exemplo, por exemplo, alguns produtores de relógios suíços fecharam por falta de matérias-primas e, portanto, não é um problema nacional, como vos digo, até na Suíça acontece o mesmo. Portanto, acho que em termos empresariais esta crise veio pôr bastante visível um trade-off, que eu costumo dizer que há um trade-off entre eficiência e resiliência. E, portanto, a excessiva procura da eficiência faz-nos ser menos resilientes. Mas isto não é novo, isto não é uma verdade de agora. Agora veio ficar mais claro para várias empresas que espero que percebam isto de uma vez por todas, que não chega a ser eficiente, é preciso também ser resiliente. Nós temos muitas multinacionais que já eram geridas assim, e muitas empresas nacionais que já eram geridas assim de forma resiliente. Vou lembrar de uma empresa, por exemplo, como a Schneider Electric, que tem como política ter sempre pelo menos dois fornecedores de continentes distintos e, portanto, não tem apenas um único fornecedor para qualquer tipo de bem, tem sempre dois fornecedores de continentes distintos como alternativa. Obviamente que isto custa dinheiro em várias coisas e dá trabalho em várias coisas, mas dá-nos um certo bem-estar, uma certa resiliência em determinadas alturas. Depois, quanto à tecnologia e ao digital, eu acho que o que nós estamos aqui, em resumo, acho que estamos aqui a ver um acelerar de tendências que já cá estavam. E, portanto, nós não estamos aqui a ver poucas coisas novas, quer dizer, temos uma grande aceleração de coisas que já cá estavam e que muitas vezes podiam até estar dormentes ou adormecidas ou esquecidas ou bloqueadas. E obviamente que temos transformações a nível da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de viver, de consumir, que ainda é cedo para definir como é que vai ficar, o que é que vai ficar, o que é que não vai ficar, mas o facto de todos nos termos habituado a determinada capacidade de utilização de tecnologia a determinado nível nas empresas
é relevante para a forma como vamos trabalhar no futuro e, portanto, quando se fala, por exemplo, em teletrabalho, parece-me bastante razoável que o teletrabalho seja muito mais bem aceito no futuro, e acho que é. Eu conheço bastantes organizações onde vai ser muito mais bem aceito e não era bem aceito antes, vamos lá ser claros. Muitas organizações viam o teletrabalho como mau, é alguém que vai para a praia, alguém que vai sair à tarde com os filhos e não percebiam que as pessoas podiam estar em casa a trabalhar. Também acho que está claro que ninguém quer estar a trabalhar a 100% em casa. As questões de estar a 100% a trabalhar em casa, acho que também o custo que isto tem, também acho que é bastante claro e socialmente e familiarmente também não é bom. Portanto, uma mistura disto acho que é uma solução ótima e que já andava, lá está, empresas desenvolvidas já o faziam, mutação, turismo de negócios vai estar obviamente em mutação, e o digital sem dúvida que vai acelerar uma tendência que já havia de transformação digital nas empresas ou de aceleração de implementação de tecnologia digital, que já existia, já vinha de trás, processos, transparência, dados, mas que agora vai ser posto mais a nu. Mas também não queria que exagerássemos esta questão, porque o teletrabalho, lá ser claros, nós estamos aqui a falar e todos os que aqui estão pertencem a este grupo, a esta classe, nós todos podemos trabalhar em teletrabalho e estivemos a trabalhar e sabe-se que grande parte das empresas de serviços e mesmo grande parte das empresas quadros estiveram a trabalhar em teletrabalho sem problema. Mas mais de, eu diria, 70% da nossa economia é impossível funcionar em teletrabalho. Portanto, a nível doméstico, a nível internacional, a maior parte da população não funciona em teletrabalho, nem vai funcionar em teletrabalho. Há muitas profissões, muitas atividades que não existem em teletrabalho. Portanto, nós não podemos também exagerar o que é o impacto disto a nível, olhar apenas para o que nos acontece a nós, porque a nível de sociedade como um todo, isto é uma crise que também tem aumentado as desigualdades. E, portanto, nem toda a gente tem acesso a teletrabalho, nem toda a gente tem acesso a laptops e iPads em casa para os filhos terem educação em casa e ensino virtual, nem toda a gente tem ligação de fibra em casa e, portanto, estas questões têm, inclusivamente, quando nós falamos muito da tecnologia, a tecnologia também pode vir a agravar desigualdades em vários níveis, desigualdades entre países, mas também desigualdades sociais. Temos aqui uma outra questão, e será a última questão aqui da minha parte, relacionada com a retoma do setor de turismo. Portanto, o seu estudo, enfim, o que hoje referiu, deixa bem claro a existência desta ligação direta entre bons resultados do ponto de vista da questão da saúde pública e do controle do número de mortes e o impacto económico, porque um país como o nosso, muito dependente do setor do turismo, portanto, há um impacto que não espelha esses bons resultados do ponto de vista da saúde pública. Claro, não quero que faça aqui futurologia, mas tem alguma perspectiva sobre a retoma do setor do turismo? Estes bons resultados podem contribuir de alguma maneira para gerar um clima de confiança que possa permitir uma retoma mais rápida? Eu acho que, acima de tudo, no setor do turismo, nós temos, vou-vos só por aqui, novamente. Isto são os dados americanos, basicamente, os dados americanos que mostram que nós temos 40 milhões de desempregados em 8 semanas. Isto foi uma coisa completamente fora do normal. Isto são os dados semanais de pedidos de apoio de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que normalmente andavam semanalmente de cerca de 300, 400, 500 mil pessoas. Subiu para 6 milhões numa determinada semana. Isto são dados semanais e, portanto, não há... O número de pessoas a pedir o subsídio de desemprego subiu de uma forma anormal. E foram, no total, 40 milhões. Quando nós olhamos para estes 40 milhões, grande parte, obviamente, vem de setor relacionados com serviços e com serviços de apoio a clientes, lojas, restauração. No nosso caso, em Portugal, nós não temos ainda os números exatos, mas sabemos que há mais de 1 milhão de pessoas em layoff e sabemos que o desemprego está a aumentar, ainda não muito, na minha opinião, mas acho que temos um potencial para um aumento muito significativo do desemprego. Agora,
O que é que isto quer dizer do setor do turismo? Quer dizer do setor do turismo diz o seguinte: quando nós vemos isto, e isto está a acontecer em todos os mercados, desemprego, as quedas do PIB que vos falei antes, estão a acontecer em todos os mercados, quer dizer, não há mercados que estejam imunes a quedas do PIB. Não tenho aqui os dados de todos os países, mas quer dizer, não há mercados que estejam imunes a estas quedas do PIB. Está a haver uma retração do poder de compra a nível global, está a haver fecho de fronteiras, está a haver menos meios de circulação. Eu acho que temos os políticos, como por exemplo em França, a dizerem não façam turismo lá fora, façam turismo cá dentro. Temos países a incentivarem fortemente que as pessoas não viajem de várias formas, pode-se incentivar de várias formas. Inclusive, eu no limite posso ter, se alguém for para o estrangeiro e voltar, tem que ficar 15 dias fechado numa sala no aeroporto em quarentena. Pronto, quer dizer, se eu fizer isto, eu não estou a proibir ninguém de viajar, mas estou a dizer que por razões de saúde pública. Tudo isto o que é que quer dizer? No turismo nós não dependemos só de nós podemos fazer o que quisermos no turismo aqui em Portugal e tomar medidas, e não consigo comentar essas medidas dos 50% ou dos 100% de abril, não sei comentar isso, mas podemos tomar as melhores medidas do mundo, não dependemos só de nós. O turismo, por definição, dependemos do que os outros fizerem. E, portanto, aqui nós já sabemos o que é que os outros estão a fazer, e, portanto, acho que não vai haver grande milagre no turismo. Acho que o nosso turismo foi positivo num determinado momento do tempo para nos tirar, de facto, uma parte da camada da população do desemprego e criar algum rejuvenescimento, mas acho que foi também, por outro lado, pôs-nos numa situação muito arriscada, porque quando nós vemos, de facto, o turismo, estamos a ver agora uma pandemia, mas nós sabemos que o turismo é um dos setores mais voláteis do mundo, sabemos quando há ataques terroristas, veja-se o Norte da África. Nós beneficiamos muito com o contexto internacional, por exemplo, dos mercados do Norte da África estarem fechados e do fluxo de turismo para Portugal, sustentadamente. Não necessariamente um turismo de alto valor acrescentado, sabemos que não foi de alto valor acrescentado, e de salários razoavelmente baixos. Portanto, foi um setor em que nós apostámos muito, com salários razoavelmente baixos, criou emprego, mas de baixa formação em geral, e, portanto, agora temos um problema desse potencial desemprego dessa camada toda da população, que pode voltar ou para o setor turismo, ou espero eu também que seja uma oportunidade para repensar e entrar noutros setores de atividade com maior valor acrescentado a nível global e não tão sujeitos a este risco. Olá, Nuno. Novamente o Armando. Enfim, o andamento dos trabalhos está a ser bastante interessante, como não podia deixar de ser. Há, enfim, uma atualidade que penso também importa trazer e ser comentada aqui, de alguma maneira. O nosso primeiro-ministro, António Costa, nomeou recentemente como consultor especial do governo para matérias económicas o professor António Costa e Silva. Numa, enfim, entrevista breve na RTP no domingo à noite, foi apresentado um plano, o chamado Plano Day After, Plano para uma Década, apresentado em linhas gerais. O professor caracterizou este plano em 3 eixos fundamentais. Um primeiro eixo, as infraestruturas físicas, hubs portuários, infraestruturas logísticas, infraestruturas de distribuição de eletricidade e água. Um segundo eixo, infraestruturas digitais, transição digital, fibra óptica, alargamento da fibra óptica a todo o território nacional, melhoria das competências e qualificações digitais, e um terceiro eixo dedicado a programas dirigidos às pequenas e médias empresas, designadamente valorização das suas competências digitais. Referiu igualmente a importância da digitalização da administração pública, a reconversão industrial, falou em reindustrialização, em exploração de recursos naturais, referiu concretamente os casos das riquezas naturais portuguesas em cobalto, lítio, manganês, a reorganização das cadeias logísticas, o reforço da indústria têxtil, fabricação de equipamentos, bem como a sustentabilidade ambiental com metas propostas. Enfim, estes 3 eixos são 3 eixos, obviamente, para desenvolver e para aprofundar. O que é que lhe parecem estas linhas que foram apresentadas, sobretudo tendo em conta que a nossa margem de manobra relativamente ao peso da dívida e à necessidade de crescimento e, portanto, de investimento e de mais despesa em cima destes eixos, o que é que lhe parece que é possível realizar do ponto de vista dos interesses do país e da superação das nossas dificuldades atuais? Muito bem, obrigado, Armando. Então, eu
eu aqui trago, se calhar gostava de pôr um bocadinho, acho que é importante nós termos uma perspectiva um bocadinho mais histórica da coisa, não é? E acho que tomar decisões sem nós termos a perspectiva histórica, acho que é errado. E acho que é errado nós não tomar decisões agora, com base no Covid, o que é que está a acontecer e reagir rápido. Ou seja, nós temos que perceber que tivemos um choque muito grande. Esse choque vai pôr-nos mais pobres. Mas este choque afeta todo mundo e todo mundo está mais pobre. E, portanto, o que é importante nós percebermos? É estruturalmente onde é que Portugal se enquadra a nível global. Não houve nada neste choque que alterasse de forma estrutural o que é que Portugal tem a nível global e a nível internacional. O que nós temos visto é que, basicamente, o que este gráfico nos mostra é a taxa de crescimento do nosso PIB ao longo dos últimos 20 anos. E isto era as previsões das principais instituições antes, no início deste ano, em janeiro. E, portanto, ainda se previa que 2020 fosse ser um ano de crescimento, mas mais baixo que 2019. Portanto, nós vemos que nós tivemos basicamente grande crise ali, entre 2008 e 2013, em que o nosso PIB como um todo caiu cerca de 6%. Isto, aliás, era bom ter noção. Quando nós falamos a crise toda entre 2008 e 2012, 13, a total queda do PIB foi de cerca de 6%. Neste momento estamos a falar de números superiores a isto. Portanto, a crise vai ser mais impactante e mais rápida do que a crise anterior. Mas o que é que eu vos quero mostrar mais que isto? É que Portugal e o mundo, isto é que acho que é importante nós percebermos muito claramente, Portugal e o mundo, o crescimento do PIB em Portugal e o crescimento do PIB mundial estavam alinhados até o ano 2000. Portanto, nós até o ano 2000 crescíamos mais ou menos em média o mesmo que crescia o mundo, ou seja, cerca de 4%, que era um crescimento bastante bom. 4% de crescimento é muito bom. Reparem que daqui para a frente nós estamos, raros são os anos em que temos mais de 2%. Portanto, até digamos o ano 2000, e houve aqui uma clara, vão ver, está claramente marcado aqui o ano 2000, a partir do ano 2000 é isto que nós vemos, que Portugal, a partir do ano 2000, cresce menos que o mundo. E, portanto, nós crescemos menos que o mundo mas basicamente é menos 1 a 2% por ano que nós temos. E se olharmos para indicadores de competitividade, como referiram no início, eu tive vários anos, passei 10 anos no IMD, que faz um dos principais estudos de competitividade a nível mundial, em que participava várias vezes. E o que é que se passa com Portugal? A perder competitividade há 20 anos. E, portanto, nós olhamos basicamente para o nosso índice de competitividade, o nosso ranking tem vindo a descer sistematicamente. Quando nós olhamos para o nosso PIB per capita, ano após ano, nós sabemos que há um país que nos ultrapassa no ranking comunitário. Nós, quando entramos, estávamos a meio da tabela e ainda tínhamos de 10 países à frente e 10 atrás. Agora não, cada ano que passa nós temos mais um país à nossa frente e menos um atrás. E neste momento parece que só há 2 ou 3 que são mais pobres que nós a nível da União Europeia. Ano após ano. Isto não é uma coisa do Covid, não é uma coisa deste governo, não é uma coisa do ano passado, é uma coisa estrutural dos últimos 20 anos. E que não é tema para esta conversa, obviamente, já vai longo e já vai tarde, está bem identificado. Os fatores da nossa falta de competitividade estão identificados e podemos olhar para este estudo, podemos olhar para outros, tenho feito vários estudos e várias conferências sobre isso, e vários anos, e estão identificados. E o que está, por exemplo, claramente identificado, e disse-o várias vezes aqui em Portugal, mas não é muito bem ouvido, quando eu dizia, nós já temos muito boas infraestruturas. Nós não precisamos de mais infraestruturas. Obviamente, muita gente não gosta de ouvir isto, porque gostam é de fazer mais uma infraestrutura, porque quando há mais uma infraestrutura, há mais uma inauguração, há mais gastos, há mais obras públicas, há mais contratos, há mais... mas nós não precisamos de mais obras públicas. Nós já temos muita infraestrutura por qualquer tipo de infraestrutura que nós falemos, quer infraestrutura física, quer digital. Portanto, quando eu ouço falar, e ouço com medo, portanto, basicamente eu ouço com medo, já ouvia com medo o que se estava a pensar fazer em termos de plano digital, as ideias que o governo tem para o digital. Nós não precisamos de mais governo. O que nós precisamos é que o governo seja mais eficiente, mais Estado, mais eficiente. Onde nós temos a deficiência, temos grande parte da nossa deficiência na eficiência governamental, nos custos de funcionamento com o governo. Também temos grande parte da nossa eficiência na eficiência dos negócios, na eficiência das empresas, que muitas vezes tem a ver com os incentivos errados. Nós demos, ao longo das últimas décadas, os incentivos errados às nossas empresas e aos nossos empresários. Demos os incentivos, foquem-se no mais fácil, que é fazer contratos com o setor público, foquem-se no mais fácil, que é concorrer a contratos públicos e ganhá-los e coisas não transacionáveis. E foi isso que os nossos empresários, em grande maioria, fizeram, porque é mais fácil isso, obviamente,
do que andar a abrir mercados internacionais na China, na Ásia. Portanto, nós continuamos, por exemplo, a exportar menos para a China do que para a Bélgica, não é? Que é um bocadinho caricato. Como é que a China, sendo um dos principais países do mundo, provavelmente maior que os Estados Unidos já neste momento, nós exportamos menos para a China que para a Bélgica. E exportamos. Bom, não vou entrar por aí, não vou falar mais por aí. Portanto, acho que nós temos várias coisas que já estão identificadas. Não sei realmente se alguma das coisas que foi anunciada neste momento de maior intervenção do Estado na economia, não está claro para mim que vai resolver nenhum dos gaps de competitividade que nós temos, e vejo com uma grande preocupação este populismo que tem havido em vários países, Portugal felizmente não tanto, mas em vários países internacionais, de aproveitar esta ocasião para ter o Estado realmente metido na economia de uma forma que até aqui, quando o faz tradicionalmente, não é sujeito a uma análise de custo-benefício. Portanto, eu defendo que, por exemplo, para qualquer obra, para qualquer gasto público, deve haver sempre uma análise de custo-benefício. Normalmente isso não é feito. Se nós fizermos uma análise de custo-benefício rigorosa e independente, a maior parte dos nossos gastos públicos não seria feito. E isso significa que deixávamos mais gastos para fazer noutros lados. Bom, e se calhar paro por aqui, porque eu acho que conseguia falar 1 hora sobre isto, mas se calhar não é a altura adequada, vamos já tardíssimo, longe do tempo. Se me permitem, acho que iria agora concluir esta apresentação, só dizer 2 ou 3 palavras finais. Pode ser? Estão de acordo? Já vamos com mais meia hora do previsto. Eu não sei se ainda alguém está aqui, se calhar já saiu toda a gente e eu estou a falar sozinho. Sim, nós continuamos, eu acho que sim, Nuno, continuamos com uma assistência muito próxima da totalidade dos participantes, portanto as pessoas mantêm interesse, penso que sim, portanto, por favor, muito bem. Então, para fechar. Vou fechar então com grande parte das coisas que eu aqui estive a falar, infelizmente está... grande parte do que tivemos aqui a falar está fora do controle de cada um de nós. E, portanto, eu acho que é importante também nós deixarmos esta mensagem e acho que é importante o que cada um de nós pode fazer. E o que cada um de nós pode fazer é muito. Há muita coisa que se pode fazer. Podemos fazer as coisas que nós controlamos. Nós não controlamos a política do Banco Central Europeu ou o Ministro A ou o Ministro B. Não. Mas controlamos várias coisas, como por exemplo a questão da agilidade e do modelo de negócios das nossas empresas está ao nosso alcance. E, portanto, nesta crise é uma altura também para refletir e, dado que temos sido muito afetados, muitas pessoas podem refletir e pensar, ficar em casa, confinamento, não é a mesma coisa que relaxar, isso está claro, mas revisitar o modelo de negócio e ver onde é que estão agora as oportunidades para eu me posicionar em cadeias de valor de forma diferente. E falámos aqui, por exemplo, de comércio internacional. As alterações estruturais que estão a haver a nível de comércio internacional já vinham de trás. Portanto, as guerras comerciais, como falei há meia hora atrás ou 1 hora atrás, as guerras comerciais e o protecionismo já vinham de trás. E há um papel importante que empresas portuguesas podem assumir nesse pano de fundo global. Só para fechar, Estados Unidos e China, 1,2 trilhões de guerra comercial. 500 bilhões já foram. O que é que significa? Esses 500 bilhões já foram substituídos de exportadores chineses por exportadores de outros países. Ou seja, há muita oportunidade para ganhar cota de mercado em mercados grandes, como o mercado americano, como o mercado chinês, como vários outros mercados fora da Europa, que é importante nós agarrarmos agora. Os contactos são mais fáceis do que nunca hoje em dia. Agora está-se a voltar à normalidade, mas continua a ser razoavelmente fácil fazer contactos internacionais e é aceitável nós termos contactos internacionais, assim como estamos a fazer via Zoom, que não era aceitável numa altura normal. E, portanto, consegue-se fazer com facilidade e com muito baixo custo muitos contactos internacionais e que vão preparando as vossas organizações para o dia D, porque o dia D é o dia em que nós saímos da crise, em que temos uma nova economia e que várias coisas vão ser diferentes, mas para isso nós temos de nos preparar nesta altura. E, como vos referi, este estudo está disponível, não fala de tudo o que eu aqui falei, mas o estudo está disponível online. Deixo-vos com esta mensagem dos nossos astronautas, os primeiros astronautas a irem à Lua, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, quando chegaram, tiveram fechados numa cápsula em quarentena e tiveram que estar em quarentena durante bastante tempo, porque podiam vir com algum vírus da Lua. E mais tarde temos outros astronautas que estão 1 ano no espaço e, portanto, o que eles recomendam é, assim que possível, vão para fora e gozem do ar livre. Muito obrigado. Nuno, Obrigado. Muito interessante, muito completo. Ultrapassámos o tempo estimado, como já referimos, mas valeu muitíssimo a pena. Ainda bem que ficaram tantos de vós connosco, quase todos.
Muitas questões ficaram ainda por colocar, vamos ter que encerrar a sessão, mas estamos disponíveis para outras questões que tenham. Muito obrigada por terem estado connosco todos os participantes e o Nuno Fernandes também. Ficamos disponíveis, convidamos-vos também a seguirem as nossas próximas sessões do webinar e a informação na página da Helpdesk Covid-19 em abreuadvogados.com. Uma nota também para dizer que a gravação desta sessão ficará também disponível na mesma página dentro em breve para consulta e partilha. Muito obrigada a todos e até breve.